Glória a Deus. Aleluia! Boa noite, igreja, graça e paz. Você está pronto para o que o Senhor vai fazer nessa noite? Se você não criou expectativa até agora, eu vou te dar mais 30 segundos para se preparar para o que o Senhor vai fazer aqui, amém? Esteja com seu coração aberto, com seu coração disposto para receber a palavra, porque ela vai produzir um fruto na nossa vida nessa noite. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11. Por gentileza, a gente vai começar a falar um pouquinho hoje sobre a autoridade da palavra. E ao longo do culto, o Espírito Santo vai dar o resto das direções, amém? Eu vou ler Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. Eu vou ler mais uma vez. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. Por que eu decidi começar a falar com vocês sobre a autoridade da palavra, lendo um texto onde fala a respeito de semente, né? A gente tem um entendimento hoje que se você quer plantar um pé de maracujá, se você quer plantar um pé de laranja, o que você precisa para começar essa plantação? Uma semente, né? Você procura numa casa de sementes, um lugar onde você ache esse tipo de produto, e você vai comprar ali uma semente de maracujá, uma semente de manga, uma semente de mostarda, aleluia, uma semente de alguma coisa que você queira que produza no seu quintal, que você queira que produza no seu terreno. Mas se a gente for voltar para o início da criação, Deus não plantou as árvores da terra com uma semente que ele tinha guardado no bolso dele. A primeira semente de laranja que existiu, do primeiro pé de laranja que existiu, passou a existir através de uma palavra que Deus liberou quando ele estava no jardim. Então, a palavra de Deus, ela é a semente da semente. Aqui no texto você vai ver que ele fala que a terra tinha que produzir relva e que a terra produzisse a semente que desse uma árvore, que o fruto tivesse semente dentro do fruto. Mas a partir do momento onde Deus liberou essa primeira palavra, se estabeleceu esse ciclo de reprodução contínua através da semente. E por que eu estou explicando isso para você? Para você entender de uma vez por todas que a palavra, ela é a semente mais poderosa que existe. Amém? A palavra de Deus, ela criou o jardim, a palavra de Deus criou tudo que frutificou dentro do jardim, a palavra de Deus me criou e te criou. Amém? E por que a palavra de Deus ela tem autoridade sobre a nossa vida? Porque a palavra foi a palavra que deu origem para essas coisas. Amém? Dentro de um contexto natural, quando você nasce, você deve obediência a quem? Ao seu pai e à sua mãe, correto? Né? Ou aquela pessoa que seja responsável por você, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola e a gente tinha que fazer algum passeio, sempre os diretores ou a professora mandavam um papelzinho lá para casa e falava assim, para você poder passear, você vai ter que vir com a assinatura do responsável aqui nesse papel, correto? Naturalmente falando, como eu disse, o responsável por mim são as pessoas que me geraram. Agora entenda, a palavra de Deus, ela gerou tudo que existe no universo. Assim como você deve uma obediência natural aos seus pais, porque eles geraram você, tudo no universo deve uma obediência à palavra, porque a palavra foi quem criou todas as coisas. Amém? A Bíblia vai dizer no livro de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele. Então, tudo que existe foi criado através da palavra. E tudo que foi criado através da palavra deve obediência à palavra. Amém até aqui? Vocês estão entendendo? Tudo que existe no universo, tudo que você pensar, precisa responder à palavra. Amém? Por quê? Porque a palavra é a autoridade máxima. Quando você tinha 6 anos, você conseguia fazer o que você queria? Não. Você fazia o que seus pais te mandavam. Por quê? Porque eles te geraram, eles estavam acima de você, eles eram autoridade sobre você. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Não existe nada no universo que possa romper com a força da palavra. Não existe nada no universo que possa subjugar a força da palavra. Por quê? Porque a palavra ela tem a origem de todas as coisas. Amém até aqui? Glória a Deus. Abre comigo lá em Ezequiel, no capítulo 37. Só abre, a gente não vai ler agora. Quando a gente pensa na palavra, vai abrindo e vai ouvindo. Quando você pensa na palavra autoridade, a gente costuma lembrar da palavra autor, né? A autoridade vem de autor, de quem produz alguma coisa.
Se eu achasse por algum acaso na minha casa um quadro muito antigo, achei um quadro lá, fiz uma faxina, achei um quadro lá, uma tela pintada. Aí, ao observar aquele quadro, eu consigo enxergar ali um nome, Leonardo da Vinci. Vocês conhecem, Leonardo da Vinci é um pintor muito famoso, pintor do quadro da Mona Lisa, né? Todo mundo já viu uma vez na vida esse quadro da Mona Lisa, né? Aquela moça que fica assim, parada. Enfim, se eu acho um quadro desse na minha casa, e no quadro tem escrito Leonardo da Vinci, eu vou pensar o quê? Eu preciso levar esse quadro em algum lugar para tentar descobrir se esse quadro é uma réplica ou se é um original. Se for uma réplica, tanto faz como tanto fez, mas se for um quadro originalmente pintado por Leonardo da Vinci, eu estou milionário, igreja, porque é papo de milhões, né? A gente está falando de uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, supondo que eu achei esse quadro na minha casa, o que eu teria que fazer para tentar verificar a autenticidade desse quadro? Eu teria que procurar um especialista em pinturas do Leonardo da Vinci para ver se ele, com os instrumentos técnicos, ia conseguir avaliar se aquela obra era verdadeira ou não. Eu ia ter que encontrar uma autoridade naquele assunto, alguém que fosse um especialista naquela área, para que ele pudesse me falar, olha, esse quadro aí é verdadeiro ou esse quadro é falso. Amém até aqui? Supondo que eu encontrasse esse rapaz, somente ele poderia me dar um atestado de verificação para que aquela obra tivesse um valor de verdade. Porque eu chegar para você e falar, eu achei um quadro original do Da Vinci lá em casa. É minha palavra contra, né, a de qualquer pessoa, né, se eu falar que é original e se eu falar que não é. Mas se aquele cara que é autoridade no assunto conseguir atestar para mim, eu já tenho um documento que me garante alguma coisa. Amém? Agora, supondo que o próprio Leonardo da Vinci ainda fosse vivo hoje, e eu tivesse condições de ir lá para a Europa para encontrar com ele e mostrar o próprio quadro para o autor do quadro, vocês concordam comigo que seria muito mais fácil do Da Vinci identificar e falar, rapaz, esse quadro é meu mesmo, eu pintei, sei lá, tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu perdi, ou alguém comprou. Entende? O autor, ele é o responsável por aquilo que ele produz. O autor é quem consegue olhar e decifrar exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque, por mais que aquele especialista que eu procurei primeiro fosse um cara bem capacitado, não existe um maior especialista em Da Vinci do que o próprio Da Vinci. Você está entendendo o que eu estou falando? Não existe alguém que é mais especialista em alguma coisa do que a própria autoridade, do que a própria pessoa que fez aquilo. Assim como esse pintor pode olhar para 600 quadros iguais, 600 réplicas, o que ele pintou, ele vai olhar e vai dizer, não, o que eu pintei é aquele ali. Da mesma forma, Deus, como autoridade, ele consegue olhar e identificar coisas. Da mesma forma, Deus consegue olhar e perceber detalhes em coisas. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima que existe. Da mesma forma que eu não posso chegar para um outro especialista, depois que eu já conversei com o Leonardo da Vinci, o especialista vai dizer, esse quadro é falso. E o Da Vinci que pintou vai falar, é verdadeiro. Em quem que as pessoas vão acreditar? No autor. Então, quando o diabo chegar para você e começar a contar as mentiras dele para você, não acredita no diabo. Você conhece o autor. Você conhece quem criou todas as coisas. Amém, irmãos? Todas as coisas devem submissão e obediência à palavra. O seu corpo foi criado pela palavra. Amém? O seu corpo deve se sujeitar à palavra. A gente enfrenta enfermidades, a gente enfrenta dificuldades, e às vezes o nosso corpo está numa condição onde ele não está respondendo ao que a Bíblia diz. Irmão, você tem que sujeitar o seu corpo à palavra. A palavra de Deus, ela criou tudo, logo ela é autoridade sobre tudo. Vocês estão conseguindo entender até essa parte? Abre comigo, Ezequiel 37, está aberto aí na sua Bíblia? Quem não abriu, abre ainda. Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 4. Continua aberto aí, a gente já vai ler ele. Em relação à cura física, em relação àquilo que precisa se manifestar, a gente só precisa concordar com Deus. Amém? A Bíblia fala que Deus já preparou o que a gente precisa para a gente desfrutar de uma vida plena e abundante nessa terra. A gente pode falar de muitas definições de fé, mas uma das que eu mais gosto é: fé é concordar com a palavra. Amém? A Bíblia diz que você é curado. Como que você recebe cura? Concordando com isso. Amém, eu sou curado. Amém? Mas eu ainda estou sentindo, mas a fé ela não vai pelos sentidos, ela vai pelo que ela crê. Amém? A Bíblia fala que você é suprido. Você chega em casa e fala, a comida da minha despensa está acabando. Mas o que a palavra fala? Que você é suprido, que não falta nada. O salmista falou, eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar um pão. Você concorda com a palavra. Amém?
Você concorda com o autor de todas as coisas. Amém? Vamos ler finalmente Ezequiel 37. Eu quero pegar um princípio que está contido aqui nesse texto, a partir do versículo 4. Diz assim: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, agora é a parte onde o profeta Ezequiel está falando. Então, profetizei segundo fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso, um ao seu osso. Amém? Só até aqui. Eu não quero falar a respeito do contexto escatológico dessa passagem, a respeito de ser uma profecia para um tempo distante de Israel, mas o que eu quero pegar é um princípio que está contido aqui nesse texto. E alguns anos atrás eu estava escutando uma ministração de um pregador, lá de fora, não vou me arriscar a falar o nome dele aqui agora, e ele falou uma frase assim, ele falou: a palavra de Deus tem o mesmo poder na boca de Deus ou na sua boca. Aí eu falei: rapaz, ou isso aí é uma heresia grande, ou isso aí é uma verdade muito poderosa, porque a gente vê tudo que Deus fala acontece, não acontece? A Bíblia fala que Deus é um Deus de fé, né? Lá em Marcos 11, quando Jesus fala para os discípulos, ele fala: tende a fé como Deus, ou tende a fé do tipo de Deus, ou tende a fé em Deus, como algumas versões dizem. Então a gente vê Deus criando tudo pela palavra. Em Gênesis, a Bíblia vai falar mais ou menos umas 7 vezes. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então Deus é um Deus que crê no que ele fala. E aí aqui, esse pregador falou para mim na época, né? Para mim e para todo mundo, não estava conversando, estava no culto. E ele falou que a palavra de Deus tem o mesmo poder na boca de Deus do que na minha boca. E eu fiquei, cara, isso aí... Fiquei com vontade de correr, de dar glória, mas fiquei meio travado, porque eu falei, não entendi essa doutrina aí, eu não sei se isso é certo, ou se esse cara está falando alguma heresia, porque Deus é todo-poderoso, Deus é majestoso, Deus é onipotente. Como que a palavra vai ter o mesmo poder, tanto faz na minha boca, como na boca de Deus? Sendo que, quando o Senhor me mostrou esse texto de Ezequiel, na primeira parte, no começo da conversa, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos aí podem voltar a ter vida? A Bíblia fala que eram ossos sequíssimos, né? Ezequiel olha e, falando de um modo mais atual, Ezequiel manda um sei lá, porque é Deus e você. Né? Ele fala: Senhor, tu sabes, né? A forma rebuscada. Mas traduzindo, ele fala: sei lá, pô, Deus é tu. Se tu quiser, pode viver, mas se tu não quiser... E aí, por que eu estou demonstrando essa fragilidade de Ezequiel? Para você entender que Ezequiel não tinha capacidade nenhuma de produzir esse resultado. Ezequiel, nele mesmo, nem fé para crer para aqueles ossos voltarem ele tinha. Tanto que ele fala: não sei, você é Deus, você que sabe. E aí o que acontece? Deus diz exatamente para Ezequiel o que ele tem que dizer. Deus chega para Ezequiel e fala: diga dessa forma, profetize a esses ossos. Vai acontecer isso, 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 isso. Aí Ezequiel repete exatamente o que Deus disse. Qual o resultado? Acontece. Agora, o poder estava em Ezequiel? Não. A capacidade estava em Ezequiel? Não. Ezequiel não estava nem crendo para aquela coisa acontecer. Ele mesmo falou: eu não sei se isso tem condição de acontecer, quem é Deus é você. Mas a mesma palavra que Deus disse na boca de Ezequiel produziu um resultado. Amém? Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Você só precisa fazer uma coisa: concordar com Deus, concordar com a palavra. Amém? A Bíblia já está escrita. Amém? Já está escrito e pronto. Você abre aqui, você procura a passagem pertinente ao que você precisa. Senhor, eu estou enfrentando uma dificuldade no meu corpo, uma enfermidade está tentando me atacar. Eu vou ler aqui, Isaías 53. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. O mesmo poder que seria, se Deus estivesse falando aquilo para você, vai se manifestar quando você falar. A palavra é a mesma. Amém? A diferença é quem está falando, mas o poder não está em quem está falando, o poder está na palavra. Lembra do que eu falei no início? O que criou todas as coisas? A palavra. O poder está contido na palavra. Amém? Eu gosto de pensar que Deus, quando ele foi estabelecer tudo isso, ele comprimiu o poder dele dentro da palavra. Sabe, alguns anos atrás a gente tinha uma internet no Brasil um pouco mais lenta, de um modo geral, e quando você tentava baixar algum arquivo pelo computador,
a gente às vezes encontrava um arquivo que era muito grande, né? Os mais novos aí, ou os mais atualizados em rede informática, vão entender o exemplo que eu estou querendo dar. Existiam arquivos tão pesados na internet que demoravam dias para serem baixados, demoravam muito tempo. Até que um gênio da informática, eu não sei quem foi, inventou um programa que fazia o seguinte, ele compactava os arquivos num arquivo menor, para que o download fosse mais rápido. Depois que você baixava esse arquivo, você pegava aquele programa e descompactava aquilo. O que Deus fez em relação à palavra de Deus? Ele compactou todo o poder do universo dentro da palavra. Amém? Todo o poder da criação está contido na palavra. Salmo 138 fala que o Senhor ele magnificou, ele exaltou a palavra acima de todas as coisas. Então, Deus compactou o poder dele dentro da palavra, e depois você precisa de um programa, assim como a gente precisava de um programa de computador, para descompactar aquele arquivo. A gente fazia o download em muito menos tempo por conta da compactação. Você reduzia a dimensão do programa, como se você amassasse, deixasse ele bem pequeno. O download era bem rápido e depois você extraía o potencial dali. Deus compactou o poder na palavra e ele deu uma ferramenta para a gente. Fé. Fé vai descompactar o poder que está disponível dentro dessa palavra. Se você crer e se você disser, você vai ter o que você está dizendo. Amém? É isso que a palavra fala. Se você abrir lá em Marcos 11, 23, abre lá, abre no 24, na verdade. Vamos pular, porque o 23 a gente lê tanto, né? Mas amém. O poder é o mesmo, o poder está na palavra. Marcos 11, no capítulo, já falei, né? O capítulo é 11, versículo é 24. Marcos 11, no versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e será assim convosco. O que Jesus falou aqui para os discípulos? Tudo que vocês crerem, que vocês estão recebendo no momento em que vocês oram, vai ser de vocês de acordo com a fé de vocês. A fé, ela é essa ferramenta que descompacta o potencial da palavra. Por quê? Porque Deus é um Deus de fé. Ele criou o universo assim, irmãos. Não tem outra maneira. Você só vai receber o que Deus tem para você se você andar em fé. Se você não gosta dessa alternativa, eu sinto muito em te dizer, você vai ter uma vida frustrada. Por quê? Porque o design do universo é dessa forma. Deus criou as coisas falando. Como que vocês vão criar as coisas? Falando. Amém? Se você não gosta dessa alternativa, eu te dou um conselho. Você cria um universo seu, e aí você fala, no meu universo vai ser diferente, mas nesse aqui que Deus criou, as coisas só funcionam pela fé. Amém? Deus podia ter feito diferente, Deus podia ter dito assim, a partir do que eu estou criando agora, vai ser pelo pensamento. Se você pensar, existe. Podia ter sido assim, mas não foi, amém? Deus criou um modo para as coisas operarem, esse modo é pela fé. A Bíblia vai falar 4 vezes, o meu justo pela fé viverá. Ou você vive pela fé, ou você vive pela fé. Amém? Não existe outra alternativa para a gente. Amém? Se você está aqui hoje é porque eu creio que você quer aprender mais sobre o Senhor, você quer crescer nessa palavra e você quer poder desfrutar de tudo aquilo que Deus conteve ou compactou dentro dessa palavra. Amém. Todo o potencial que existe aqui. Amém? Amém? Existe um conceito na física que a gente chama de energia potencial. O que é energia potencial? É uma energia que fica armazenada dentro de uma coisa, por conta de um movimento, e que a qualquer momento aquilo pode se dissipar, aquela energia pode ser liberada. Correto? Entenderam até aqui? Energia potencial. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina um arco, alguém com um arco e flecha, a pessoa coloca a flecha no arco e estica o arco. Não é assim que as pessoas fazem, né? Quando a pessoa estica o arco para trás, existe uma energia aqui. Se ela soltar, o que vai acontecer com a flecha? Vai ser atirada. Enquanto ela não solta, essa energia está o quê? Comprimida. Enquanto ela não solta, essa energia está o quê? Armazenada nesse movimento, armazenada nesse elástico. Deus fez isso aqui, Ele colocou uma energia potencial na palavra, deu essa palavra para mim e para você. O que aciona esse movimento? A sua confissão. Amém. Amém? Se você confessar, você libera o poder que está disponível aqui. Se você abrir a sua boca, você vai liberar o poder que está disponível na palavra. Amém? Como eu falei, aquilo que a gente está crendo não vai operar na dimensão do pensamento. Você não vai pensar, nossa, eu estou pensando tanto, pensei, pum, aconteceu. Olha, pode até acontecer, mas aí você está no outro nível.
No nível normal, a gente crê com o coração e fala com a boca. Crê com o coração e fala com a boca. Só assim que você vai liberar o poder da palavra. A única forma de você experimentar o que está escrito aqui a respeito de família, provisão, cura, é se você declarar essas coisas todos os dias. Sabe, eu percebo que está no tempo da gente voltar para as práticas que a gente tinha quando a gente conheceu essa palavra. Todo mundo que fez o rema aqui, quando teve fundamentos da fé, quando teve as primeiras matérias, pegou um caderninho, escreveu um botão de coisa, chegava no armário e colava na geladeira, colava no banheiro, colava no teto do carro, onde você ia, você tinha um papel colado, e lendo o versículo. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, de nada eu tenho falta, o Senhor é meu pastor, eu sou curado, eu fui sarado. E você se alimentava da palavra e tinha aquele contato e se expunha à palavra constantemente, porque essa palavra tinha te impactado no começo, e você pensava, cara, eu preciso estar falando ela. Mas os dias passam, você começa a realmente acreditar naquelas coisas, e o que você faz com os seus papéis? Está estragando a minha decoração, meu armário está feio com essa folha aqui. Aí você tira, aí você chega lá e fala, não, esse negócio na minha geladeira está muito velho. Se está velho, você pega uma folha nova, reescreve e cola de novo, mas se expõe à palavra, amém? A gente vive num mundo onde a gente é bombardeado por milhares de informações erradas o tempo todo. Se você liga um jornal, se você abre um celular para assistir alguma coisa na internet, hoje em dia você não consegue nem mais assistir um vídeo sem ser bombardeado. Você está assistindo um vídeo, entra uma propaganda ali que você não sabe o que vai ser. Por quê? Porque o sistema não está trabalhando a seu favor. O sistema está trabalhando a favor do diabo. E aí o mundo ele vai te bombardear com informações o tempo inteiro para fazer o quê? Roubar a palavra de você. Quando Jesus conta uma parábola para os discípulos, ele fala a respeito do semeador, ele fala que o ladrão vem para roubar, ele vem para roubar a palavra. Então, tudo aquilo que o mundo produz, ele produz com qual intuito? Roubar a palavra. E aí o que acontece? O cristão se converte, ele fica impactado no começo, ele quer se expor à palavra, mas depois de um tempo ele deixa, ele fala, não, vou ler hoje aí um capítulo ou 2 da Bíblia, vou na igreja terça, talvez eu vá na quinta, domingo eu tenho que cumprir uma escala, e cai num comodismo, cai num estado de morno, onde só se expõe a palavra quando ela é colocada diante dos seus olhos por outra pessoa. E aí você não vai obter o mesmo resultado. Se você só abrir a Bíblia para ler, quando você chegar no culto e o ministro falar, abre sua Bíblia aqui em Deuteronômio, aí você abre a Bíblia. Aí você abre aqui, porque a gente está ministrando e está pedindo para você abrir. Mas em casa... Aleluia! Se você não procurar se expor a essa palavra com frequência, você não vai usufruir do benefício que tem aqui. Você vai passar uma vida observando o resultado na palavra na vida de outras pessoas. Gente, mas o que aconteceu com fulano? O cara foi promovido, trocou de casa, o casamento dele está bem, os filhos estão bem na escola. O que será que ele está fazendo? Se expor na palavra. Amém? Não existe segredo, não existe receita do sucesso. A receita do sucesso, eu posso dizer assim, é você ter comunhão com a palavra. A receita do sucesso é você se expor à palavra. Amém? O mundo ele vai sempre trabalhar da seguinte forma. Você recebe uma informação de Deus, o diabo vai vir contra-atacar. Como que o diabo contra-ataca? Com dúvida. Como que o diabo lança a dúvida? Com perguntas. Se você for olhar, todas as vezes que o diabo aparece para falar com alguém, ele vem com uma pergunta. Mas foi isso aí mesmo que Deus disse? Deus falou que não pode comer? Não, não é isso não. Mas percebe que ele pergunta primeiro? Ele chega para Jesus e fala, se você é o Filho de Deus, se você é. Jesus estava no Rio Jordão com João Batista, o céu se abre, Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Aí ele vai para o deserto e o diabo pergunta, se você é o filho, olha só a afronta. Ele estava provocando Jesus exatamente naquilo que Jesus tinha acabado de ser experimentado pela palavra. Deus tinha acabado de falar, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho amor, em quem eu tenho alegria. Aí ele vai para o deserto e o diabo pergunta, se você é o Filho de Deus, então faz acontecer. É mesmo? Você é o enviado, então transforma essa pedra em pão. Então você percebe que o diabo ele sempre vai vir nesse esquema, ele sempre vai tentar lançar dúvida no seu coração para tentar roubar essa palavra. Agora, eu creio que eu estou diante de uma plateia que não vai se dobrar a essas dúvidas de Satanás. Amém? Eu creio que os meus olhos estão vendo as pessoas que eu posso chamar de heróis da fé. Amém? Pessoas que agarram essa palavra e não soltam por nada. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13.
2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13. Diz assim, 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Essa é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está enviando essa carta aos Coríntios, ele faz essa citação. Isso aqui não é Paulo que está dizendo a primeira vez, Davi falou isso no Salmo 116, Davi fala, eu criei, por isso é que falei. E aí Paulo, diante de um contexto parecido com o de Davi, Paulo repete essa citação, mas nós temos aqui o que a gente chama de o espírito da fé. O que é o espírito da fé? É você crer com o coração e você falar. Amém? Nós entramos no reino de Deus através da fé, através de confessar. Você crê com o coração, fala e nasce de novo. O mesmo caminho pelo qual você entra no reino de Deus é o mesmo caminho pelo qual você anda, cresce e se desenvolve no reino de Deus. É pela fé. Amém? Você é salvo crendo e falando. Como é que você obtém todo o resto? Crendo e falando. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu lembro que alguns meses atrás eu tive que fazer algumas viagens e uma pessoa me perguntou assim, cara, como é que você está em relação às suas viagens, ao que você está organizando? Eu falei, está tudo bem. Aí um amigo perguntou assim para mim, mas você já tem o dinheiro da viagem? Eu falei, olha, não está comigo aqui, mas eu tenho. Eu vou viajar. Amém? E aí eu me lembro que na semana muito próxima à viagem, a viagem era uma sexta, isso na segunda-feira, um irmão da igreja me mandou uma mensagem perguntando assim se eu tinha como ajudar uma outra pessoa que estava passando por uma necessidade momentânea. Perguntou assim, você tem como me ajudar? Eu estou arrecadando recurso e mantimentos para dar para essa pessoa. Aí eu falei, tem sim. Aí peguei um mantimento, falei, eu vou trazer. Trouxe para a igreja, depois o irmão me mandou mensagem de novo, falou assim, você tem como me ajudar com algum valor, porque a gente precisa comprar carne e tudo mais? Aí eu fui olhar para quanto que eu tinha. Aí eu olhei assim para o meu valor que eu tinha para a viagem, eu tinha 1/10 do valor que eu precisava. Mas dava para comprar carne para ajudar aquele irmão. Eu falei, não, eu vou ajudar. Amém? Irmãos, eu não estou falando isso para mostrar o quanto eu sou generoso, não. O que a gente faz de bondade hoje não se compara com a bondade e o amor de Deus em relação à nossa vida, amém? Mas pensa comigo, o que eu tinha dava para pagar a minha viagem? Não. Mas dava para ajudar alguém. Então o que você faz na hora dessa? Ajuda a pessoa. Amém? A pessoa estava sem mantimento em casa, sem mistura, como a gente chama no Nordeste. Quem não sabe o que é mistura é carne, proteína. A pessoa estava sem mistura em casa e um amigo me pediu, você tem como ajudar? Eu falei, tem. Ajudei aquela pessoa. Irmãos, no outro dia, a minha viagem estava paga. Mas você percebe que tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Todas as vezes que me perguntavam, a minha confissão era a mesma. Vai dar certo, vai funcionar. Eu creio na palavra. Amém? Tudo tem um princípio. A gente não percebe, mas como que Deus faz alguém prosperar? Como que Deus faz alguém multiplicar, ter mais recurso? Deus vai te dar a oportunidade para você semear. Você percebe que a minha confissão foi importante? Extremamente importante. Mas Tiago fala que uma fé sem obras, ela é morta. Então, o que eu fiz? Eu semeei o pouco que eu tinha. Amém? Então, a gente às vezes está diante de um contexto onde você recebe uma palavra de Deus e você fala assim, cara, eu vou ser um empresário para o reino de Deus, Deus vai me prosperar, eu vou contribuir, eu vou construir creche, eu vou construir abrigo, eu vou fazer tudo. E aí Deus fala, amém, eu concordo com isso. Você vai ser isso mesmo, você vai prosperar para alcançar o reino. E o que Deus faz no dia seguinte? Te dá uma maleta de 1 milhão? Não. No dia seguinte, Deus vai te mostrar uma necessidade para você poder contribuir com ela, para você poder ajudar as pessoas. Amém? Porque você não vai ser no futuro algo que você não é hoje. A Bíblia fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Você precisa ser aprovado nesse sentido agora. Não é daqui a 10 anos, quando você estiver andando de carro importado, agora eu estou no Lamborghini, agora eu vou ajudar todo mundo, Senhor, aleluia. Não. É a pé, de bicicleta, é no Fusca. Amém? É quando você crê que é. Por isso que quando Deus fala com Abraão e Deus muda o nome de Abraão, era para que Abraão já se visse como pai. Ainda que levou 25 anos para Isaac nascer, a partir do momento que Deus
Muda o nome de Abraão. Se você não sabe, Abraão significa pai de multidões. E aí, toda hora que alguém chamava ele, e aí, Abraão? E aí, pai de multidões? E aí, grande pai? E aí, pai de muitos? Amém? Abraão já estava transportando a realidade do que ele viria a ser no futuro para o presente. Isso é fé. Amém? A fé é essa mão que vai no invisível, agarra o que precisa e traz para o hoje. Amém? Em Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz que fé é certeza. Fé nunca é esperança, fé nunca será, fé nunca é talvez aconteça, fé é certeza. Por que Abraão é o pai da fé? Porque chegou um determinado momento onde ele teve certeza. Eu sou pai. Ó, vou falar com o pessoal aqui da casa, com os empregados, constrói o quarto de Isaac aí. Abraão, tu nessa idade, Sara, desse jeito, vai gastar recurso fazendo quarto para o bebê. Eu nem sei se tinha quarto, era tenda, né? Constrói uma tenda aí para Isaac. Amém? Compra mais vaca, mais gado aí para a gente dar leite para essa criança. Eu não sei o que Abraão fez, irmão, mas de algum jeito ele teve que nutrir a fé dele. De algum jeito ele teve que manter a fé dele acesa. De algum jeito ele teve que manter essa expectativa. Da mesma forma somos eu e você hoje. Se Deus te deu uma palavra, você precisa manter isso aceso, você precisa manter isso vivo. Você precisa manter, conservar a promessa. Amém? Deus te prometeu algo, eu creio. Então, isso que Deus me prometeu, eu me torno. Amém? É bonito porque a gente pensa muito sobre ser abençoado e fazer as coisas, mas chega um momento onde Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ser a bênção. Ele fala, você não vai só abençoar não, você vai ser a bênção, ser tu uma bênção. Sabe? Então, chegou a hora de você se tornar o que Deus está te falando. Sabe? Você é o empresário que vai prosperar, você vai ser o médico ungido, você vai ser o ministro do evangelho, um professor do remo. Então, se torna isso agora. Amém? Você não vai conseguir daqui a 10 anos chegar e falar, nossa, Deus tinha me falado 10 anos atrás que era para eu fazer isso. Se você não estiver construindo essa estrada. Amém? Eu tenho um hábito de anotar coisas que eu recebo da parte de Deus através da vida de pessoas, né? Às vezes as pessoas oram por você, num culto, numa conferência, eu chego em casa e o que eu me lembro eu anoto. Irmãos, eu tenho uma profecia anotada aqui de 18 de janeiro de 2018. Eu tenho muitas anotadas, né? Glória a Deus. Podia te mostrar todas aqui, mas eu tenho uma especificamente que foi na casa do Dudu. Eu estava tomando café, eu, Dudu e a Aline, a gente orou, no final rolou um mistério, um aleluia, a glória veio. Ele orou por mim, me entregou uma palavra, eu anotei, como eu tenho de costume. Irmãos, tudo que ele falou comigo já aconteceu. Tem um ano. Sabe? Agora, o que acontece? Se eu não tivesse visto as coisas que ele falou, se eu não tivesse colocado isso de novo para dentro, sabe? Me alimentado daquilo que me traz esperança, como a palavra fala, me enchido disso, talvez algumas coisas hoje não tivessem manifestado. Aí a gente quer culpar Deus, quer culpar os profetas. Ah, meu Deus, você é falso profeta. Falou e não aconteceu. Mas você fez a tua parte? Amém? Não existe profecia incondicional. Deus libera uma palavra para você. Eu vou te fazer pai, Abraão. O que Abraão tinha que fazer? O que alguém que quer ter filho tem que fazer. Amém? Teria como Isaac nascer sem ele fazer as coisas pertinentes a gerar uma criança? Não teria. Amém? Da mesma forma, irmão, como Noé, como os heróis da fé, Deus fala para Noé, Noé, constrói uma arca, vai chover. Vai vir um grande dilúvio. Aí Noé pensa, vai chover, qualquer coisa, vou fazer arca não. Qualquer coisa eu subo na casa. Eu não vou falar com ninguém, vou ficar quietinho. Quando vier a chuva, mulher, pega tudo e leva para o telhado. A gente vai ficar no telhado, 40 dias, 40 noites, secou, a gente desce. Irmão, a casa de Noé ia ser levada com tudo. Quando Deus dá uma direção, tem um porquê de Deus estar dando. Amém? Deus fala para você, faça isso, você faz, irmãos. Amém? Quanto mais rápido, melhor, porque já treina o seu espírito. Sabe? Quanto mais rápido, melhor, porque você já fica mais sensível à voz de Deus, sabe? Quando a gente tem intimidade com alguém, no meio da multidão a gente reconhece essa voz, sabe? Deve ter 650 pessoas aqui. Se minha mãe entrar ali, todo mundo der glória, e ela der glória junto, eu sei quem é ela. Por quê? Porque eu conheço essa voz. Amém? Então, quando Deus comunicar algo ao seu coração, seja pronto em obedecer. Não demora em seguir as instruções, porque você fica naquela, será que é, será que não é? Tem coisa que é tão rápido que o time passa e tu perde. Entende? No caso de Noé, demorou muito tempo para a arca ser construída. Mas existem oportunidades que Deus nos dá que são para agora. Existem coisas que Deus fala assim, a hora é agora. Vai e faz. Amém? E você tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Amém, irmãos? É melhor Deus ter que te frear do que Deus ter que te puxar. Amém? Eu penso assim. Cada um pensa de um jeito. Mas
eu estou com o meu coração disposto, porque Deus falar, eu quero obedecê-lo. Eu não quero deixar que Deus tenha que me empurrar, me levantar e falar, meu filho, acorda. Não, que se for necessário, o Senhor fala, cara, espera um pouquinho aqui, vem cá, vai mais devagar. Amém? Glória, glória a Deus. A nossa fé, irmãos, vai colocar a gente em lugares onde na nossa própria força a gente não teria condições de fazer. Eu gosto de pensar numa fé forte, numa fé que pratica a palavra, como alguém que entra dentro de um elevador. Você entra no elevador, qual o esforço que você tem que fazer para subir? Cobertura. Pronto. O elevador faz o resto. Amém? Mas você precisa entrar dentro do processo. Você precisa se envolver com a palavra, você precisa se alimentar da palavra. Chega um momento onde você precisa confessar. Confessar é apertar o botão. Eu quero subir, eu quero ir para o último andar. Cobertura. Amém? Você aciona o processo divino e o elevador faz o resto. O elevador vai te subir. Depois a porta se abre, plim, você está ali. Amém? Desfrutando. Mas existe um processo que você tem que se desenvolver. Existe uma coisa, uma atitude correspondente que precisa ser sua. Amém? Você não vai ver em história nenhuma da Bíblia Deus pegando alguém, falando com essa pessoa, dando uma instrução, dando um conselho, a pessoa fica ali sem reagir e Deus faz tudo por ela. Todas as pessoas as quais Deus chamou na Bíblia e Ele coloca uma responsabilidade sobre os ombros dessa pessoa, essas pessoas têm uma atitude correspondente. Essas pessoas têm uma ação que demonstra que elas estão crendo. Amém? Você precisa demonstrar sua fé de algum jeito. Eu gosto muito da passagem quando Pedro anda sobre o mar, primeiro porque eu considero ele um louco da fé, porque eu nunca ia fazer isso. Nunca eu desceria daquele barco ali. Amém? Não sei hoje, né? Mas naquela época ali, de noite, escuro, porque a gente vê no filme está claro, você já reparou? Que no filme dá para ver todo mundo, né? Mas só tinha a luz da lua. Você já foi pescar só a luz da lua? Os pescadores aí sabem. Eu uma vez entrei num rio, só com lanterna, misericórdia. Fiquei até tonto, não via nada, porque Jesus me ajuda. A água aqui, ó, sem enxergar nada que estava passando debaixo daquela água. Eu falei, Senhor, aquele filme da Anaconda amaldiçoado. Você pensa em tudo que é bicho te arrastando. Eu falei, o que eu estou fazendo nesse rio? Me tira daqui. Irmão, nunca mais pesquei de noite. Amém? Enfim, se você já pescou de noite, já presenciou estar dentro de um ambiente desse escuro, sem iluminação, irmãos, eu não faria o que Pedro fez. Eu não desceria daquele barco, amém? Mas por isso que Pedro é Pedro e eu sou eu. Mas por que a fé de Pedro me chama a atenção nesse sentido? Porque ele creu de um jeito absurdo para mim. É inconcebível pensar, cara, como é que o cara pula no barco? Ah, Pedro sabia nadar, mas tu viu que estava tendo um rebuliço do mar antes? O mar estava agitado quando Jesus está vindo? Então o cara pula no meio do mar. Ah, é você? O cara fala, sou. Que garantia que ele tinha que era Jesus? A gente sabe que fantasma não existe, mas se fosse um fantasma ali, sou Jesus. Aí Pedro, uá! Agora, é uma fé que a gente descredibiliza, porque em algum momento ele cai, mas é uma ousadia que a gente precisa, irmãos. É a chamada fé de criança, é inocente, é que se joga mesmo. É que fala, eu confio. Confia tanto que na hora que ele cai, quem ele chama? Jesus. O que Jesus faz? Vem cá. Jesus não fala, não. Vai ficar meia hora debaixo d'água para aprender. Parar de ser covarde. Quem anda comigo tem que ser corajoso. E os discípulos, Jesus pega Pedro. Não, deixa se bater mais um pouco aí. Não. Deus responde rápido ao socorro de um filho. Amém. Mas Deus responde rápido. Por quê? Porque existe uma fé que é ativa. Amém. Não adianta, irmão, você ler 600 livros do irmão Reagan, você fazer todos os cursos do Ministério do Verbo da Vida e na hora da adversidade você ficar calado. Não adianta. Você não vai desenvolver a sua fé e você não vai crescer dentro disso. Não adianta. Você leu, você estudou, você praticou, você aprendeu. Chega na hora do enfrentamento, aí você fica pensando, concatenando. Meu Deus, o que será que eu faço agora? Imagina, você ia perder a oportunidade. Ou você pode ser derrotado se você não reagir numa hora dessa. Sabe? O que eu gosto de Pedro é porque, assim, irmãos, sabe, no cenário, deixa eu ver, desde o começo do mundo até hoje, fala Jesus, só ele que andou sobre as águas. Olha que título maneiro. Não serve para muita coisa, mas olha que interessante essa experiência, sabe? E pode ser que Deus esteja promovendo alguma experiência para você que só você vai ter. Mas depende do quê? Da sua fé.
Depende de você ser rápido e obedecer os comandos de Deus. Depende de você ser fiel ao que o Espírito Santo está te falando. Amém? A gente não pode negligenciar... Eita, meu Deus. Isso aí. A gente não pode fazer isso com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em nós. A gente costuma, algumas vezes, tratá-lo como se ele fosse essa força, esse poder, é o que me dá vontade de correr, que me dá vontade de pular, mas ele é alguém, ele não é algo. Amém? Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Amém? Gentil, suave e educada, que respeita você e que fala com você. Amém? Quem não respeita você é o diabo. Mas você também não precisa respeitá-lo, não. Você anda em fé, passa por cima. Amém? Acabou o tempo da gente ficar vivendo uma igreja acuada. A igreja do Senhor é uma igreja mais do que triunfante. Não é uma igreja vacilante. Não é igreja amedrontada. Amém? Nós somos a geração, irmãos, que recebemos a autoridade. Eu falei aqui no começo. A autoridade que nós recebemos é a autoridade da palavra. É a autoridade máxima. Tudo que foi criado pela palavra. Tudo responde à palavra. Isso inclui anjo, isso inclui demônio. Isso inclui tudo. Não existe nada acima da própria palavra. Então acabou o tempo de a gente viver uma vida onde o diabo se levanta com uma pressão e o pessoal fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com essa pressão? Faz o que a palavra fala. A Bíblia fala, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? É você que manda, irmão. É você que manda. Eu fico com uma certa ira santa quando eu vejo um cristão sendo oprimido pelo diabo. Irmão, Jesus escangalhou a cabeça dele, esmagou a cabeça da serpente na cruz, para te dar autoridade, para falar assim, a partir de agora, aquilo que o diabo fizer para você não vai ter mais efeito. Antes nós estávamos debaixo do jugo dele, mas o jugo de servidão foi despedaçado na cruz. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia fala sobre as bênçãos e as maldições. Na parte de maldições, fala um monte de nome de enfermidade, e no final ainda fala assim, e outras semelhantes a essas. Aí você pensa, tudo que é de mal estava naquele pacote de desobediência. Estava mesmo. Abre sua Bíblia lá comigo em Gálatas 3:13, por favor. Se existia alguma coisa ruim que pudesse afetar um corpo físico, estava naquela lista ali de maldições, e se não existisse o nome, estava naquela parte que diz, e coisas semelhantes a essas. Tudo isso fazia parte da maldição da lei. Todo tipo de doença que você pensar aí, que existia ou que só existe hoje, né? Por conta de algumas coisas. Mas olha o que a palavra fala aqui em Gálatas 3, no capítulo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Irmãos, tudo aquilo que estava lá em Deuteronômio 28, tudo aquilo que estava ali de maldito, toda aquela praga, toda a enfermidade, e tudo aquilo que não estava ali, mas que parecia com aquilo, a Bíblia fala que Jesus nos resgatou. Amém? Amém? Nenhum tipo de doença ou enfermidade tem legalidade para entrar no seu corpo. Amém. Nenhum tipo de problema. Ah, não, mas sabe qual é o problema de verdade? É que algumas vezes as pessoas se acostumam. Tem enfermidade de estimação, não é minha alergia. Não, eu crio aqui, ó. Eu dou comida 3 vezes por dia para minha alergia. Quando ela ataca, eu tenho que ir para o médico, porque quando ela ataca, meu Deus do céu. Irmão, você não tem alergia, você tem cura, você tem saúde sobre a sua vida. Amém? Não, mas é porque eu tenho enxaqueca. Ah, desde criança eu tenho enxaqueca. Minha enxaqueca. Oh, minha enxaqueca. Enquanto você estiver se conformando com isso, isso não vai sair da sua vida nunca. Chega uma hora, irmão, que você precisa romper com isso. Eu não aceito isso na minha vida. Amém? O que você faz? Se posiciona diante disso. Eu creio, eu falo. Eu fui sarado, eu fui curado. Irmãos, ainda que você tenha que tomar o remédio, toma o remédio declarando. Ainda que você tenha que ir no médico, vai no médico declarando. Ainda que você tenha que fazer um tratamento, faça o tratamento declarando. Mas a gente não pode achar que a palavra de Deus ela é um paliativo. Ah, não, se não der certo, eu vou para a Bíblia. Mas primeiro, eu vou fazer tudo que dá para fazer no natural, porque Deus é a minha última opção. Deus não tem que ser a última opção, Ele tem que ser a primeira opção. Amém? Ah, Ronde, mas aí eu vou ficar sentindo e não vou fazer? Irmão, cada um tem a fé, e a Bíblia fala, a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Você pode tomar o seu remédio, você pode fazer o tratamento, você pode ir para uma emergência se precisar, mas não abandona a palavra. Amém.
Não deixa a palavra de canto. E se você estiver no leito já para morrer, ai meu Deus, eu preciso da palavra. Aí começa a ler, começa a orar. Ai, me traz um CD de cura, me traz um livro do irmão Reagan, uma pregação do pastor Edmilson. Não. Deus disponibilizou uma vida para a gente criar uma estrutura para não ser nem afetado por essas coisas. Eu sei que as coisas acontecem, nós estamos num mundo caído, mas se essas coisas acontecem, você precisa responder a elas. Amém? A enfermidade tem uma voz e a sua fé tem uma voz. Amém? Quando o diabo fala, você é doente, o que você fala? Eu sou sarado. Doente é você, diabo, que não tem cura. Amém? Você responde a palavra. Se o diabo fala, você é oprimido, ninguém te ama, você fala, quem não é amado é você, Satanás, que já está julgado. Eu fui amado por Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Você precisa responder aquilo que está te afrontando. Amém? Deus é bom. Amém. Aleluia. Vamos ver se tem... Eu vou abençoar mais um textozinho aqui para a gente começar a encerrar. 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu vou ler na versão King James, só para a gente ter um entendimento um pouco mais claro. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. O que Pedro está dizendo aqui? Não precisa ser um mestre da interpretação bíblica para você entender. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos. Irmão, seja qual for a sua necessidade, cabe dentro desse tudo. Amém? Cabe ou não cabe? É cura? Está dizendo tudo aqui, então eu acredito que cura está dentro. É prosperidade? É libertação? É família? É restauração? Seja o que for que você precise, a Bíblia está dizendo aqui que pelo divino poder do Senhor nós recebemos, através de Cristo, todas essas coisas. E aí nós nos deparamos com uma situação que é a seguinte: as pessoas têm necessidade de coisas, sejam materiais ou espirituais, e elas acham que de alguma forma estão abandonadas porque a vida foi má com elas, sabe? Eu não nasci numa família rica, meu pai e minha mãe não me apoiaram, não teve ninguém na escola que me incentivou, por isso que eu sou isso aqui. E as pessoas se julgam sendo resultado das ações de outras pessoas. Você não é o resultado do que os outros fizeram com você ou deixaram de fazer com você. Você é resultado de um projeto divino. Deus desejou a sua vida. Amém? A Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Só Ele pode dar vida. Amém? Deus desejou a sua vida, criou você e a melhor parte, o divino poder do Espírito Santo, nos concedeu tudo que nós precisávamos. Como eu acesso tudo que eu preciso? Pela fé. Amém? Eu vou encerrar falando sobre isso. Só existe uma forma de você desfrutar daquilo que a Bíblia, daquilo que a palavra tem para a sua vida. Se você crer naquilo e se você falar sobre aquilo. Amém? Um crente calado é um crente derrotado, é um crente vencido. Amém? Um crente que não confessa a palavra, um crente que não declara o que crê, é o crente chorão, é o crente que só sabe sentir pena de si mesmo. E Deus não te criou para você ser a escória da sociedade, para você ser um subproduto. Você é a coroa da criação. Amém? Você é um ser de uma autoestima incomparável, você é um ser valorizado, amado. Agora você precisa se ver assim. Provérbios fala, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Amém? Então o que você faz? Ainda que você no natural não perceba aquilo acontecer, você se vê por dentro dessa forma. Olha, ainda que hoje só tenho R$2 aqui, não dá nem para pagar a van, estou dando um exemplo. Ainda que só tenho R$2 aqui, não dá nem para pagar uma van para eu ir para casa, eu tenho que ir a pé. Mas eu sou suprido, eu não tenho falta de nada. O que é fé? É você enxergar pelo Espírito as promessas que Deus falou pela palavra dele, mesmo que elas não tenham se manifestado ainda. Você crê que o que Deus falou é verdade. Amém? Existe uma verdade natural, que é a verdade que a gente está vendo, que está no reino dos sentidos. Mas existe uma verdade espiritual que está além, que é superior a isso tudo. Amém? E é nessa verdade que a gente baseia a nossa vida. É nessa verdade onde eu alicerço a minha estrutura. Em qual verdade? Na verdade da palavra de Deus. Amém? Você pode ficar de pé?
Queria pedir o Ministério de Música para me auxiliar. A gente vai ter um tempo agora para você declarar algumas coisas, fazer algumas confissões certas. A gente vai ter um tempo agora para você colocar a sua fé em movimento. Essa é a hora que você entra no elevador. Essa é a hora que você fala aquilo que você crê, aquilo que você precisa. Essa é a hora que você toma posse pela fé, amém?